Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui que vos fala é o professor Jailson Azevedo e hoje nós vamos falar sobre o processo de produção e organização do espaço geográfico da região Nordeste. Olhem só, o processo de descobrimento entre aspas, né? Existem algumas considerações a fazer sobre isso, e de colonização do Brasil não se deu da noite para o dia, né? A região Nordeste ela foi pioneira. Inicialmente, as atividades econômicas estavam baseadas justamente no escambo, onde os portugueses, os colonizadores, eles simplesmente promoviam trocas de mercadorias, oferecia mercadorias para os nativos, no caso os indígenas, para que eles cortassem madeira, tá certo? Então nós temos aqui que o processo de colonização ele não se deu da noite para o dia. Sabemos que o Brasil ele foi invadido, eu não gosto dessa palavra descobrimento, porque quem descobriu era justamente quem vivia aqui. O Brasil foi invadido em 1500, mas ele só foi colonizado em 1532. Por quê? Lembremos que a coroa espanhola encontrou ouro no Peru. E o Brasil até então era visto como um local de investimento de alto risco. Então, quando eles descobriram que a coroa espanhola tinha encontrado ouro no atual território do Peru, eles pensaram, eu também quero uma parte desse ouro. Então, eles, em 1532, eles efetivaram a colonização por meio da introdução do cultivo de cana-de-açúcar, para justamente produzir o açúcar, que era um produto muito bem visto e caro em toda a Europa. Tá certo? Atualmente a economia nordestina ela tem crescido muito, principalmente desde a década de 70 e 80, que ocorreu um processo de desconcentração industrial da região sudeste para as demais regiões. Tá certo? E isso se deu justamente devido a investimentos na infraestrutura que incrementaram um certo dinamismo e desenvolvimento da região. Então, tal crescimento se deu justamente devido a essa descentralização. Lembremos que de 1500 até 1930 nós tivemos 3 ciclos econômicos. O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café. Tá certo? Com a chegada dos portugueses, ocorreu justamente a fundação de vilas e cidades ao longo de todo o litoral. Por que ao longo do litoral? Porque era necessário que as cidades e civilizações se desenvolvessem próximo à margem dos rios, né? Porque é a questão da água, da vida, das atividades econômicas. Então, a construção dos primeiros núcleos no litoral, justamente nordestino, resultou da preocupação de promover a efetivação da colonização e também evitar que fossem justamente invadidos por outras nações, como era a questão da Holanda e da França. Então, esses núcleos constituíam portos naturais, como Porto Seguro, pelos quais eram enviados para a metrópole todos os produtos que eram extraídos daqui. Inicialmente o pau-brasil, posteriormente a cana-de-açúcar, né, o açúcar, e lá na frente temos a questão do ouro e do café. Aqui temos a cidade histórica, tá certo? Nós vemos aqui que ao longo do século XVI há um processo de organização do espaço nordestino, onde está relacionado à atividade canavieira. E essa proporcionou justamente um poder político e econômico para a oligarquia da época, que era justamente os grandes latifundiários. E aqui nós vemos a igreja de São Francisco, localizada justamente no centro histórico de Salvador. Temos aqui alguns outros aspectos. Temos aqui o aspecto da organização do espaço numa perspectiva econômica, socioeconômica, onde nós temos o grande latifúndio, ou seja, enormes extensões de terra, que eram dadas, né, por meio da coroa portuguesa às pessoas que compunham a corte portuguesa, a aristocracia portuguesa. E ela era caracterizada pela monocultura, pela formação de latifúndios, tá? E pelo trabalho escravo, inicialmente indígena e posteriormente de negros vindos da África. E aqui nós vemos 2 ciclos no Nordeste, falei em nível geral, 3 ciclos. Cana-de-açúcar, o ouro em Minas Gerais, né, região sudeste, e o café. Aqui no Nordeste nós tivemos a cana-de-açúcar e o algodão.
A cana-de-açúcar ela entrou em decadência justamente devido à concorrência do açúcar das Antilhas. Tá? Já o cultivo do algodão se deu no século XIX e ela sofreu uma concorrência com a dos Estados Unidos, que é o algodão sintético, tá certo? Constituindo aí mais um elemento da decadência da economia dessa região. Tá? E ela perdeu mais força ainda quando os bandeirantes encontraram ouro no atual estado de Minas Gerais. E isso provocou justamente o quê? Uma leva muito grande, uma migração muito grande de pessoas, principalmente dos latifundiários que levavam seus escravos para cavar nas minas, tá certo? E aqui nós temos também a questão da lavoura de café. Então, quando se tem uma primeira crise, que é a concorrência do açúcar nordestino em relação das Antilhas, e depois a concorrência do algodão brasileiro com o algodão sintético dos Estados Unidos, nós podemos ver que o eixo agora sai, né, a importância sai da região Nordeste para a região Sudeste. E lá fica, porque essa lavoura de café, ela justamente ocorre devido ao fim desse ciclo do ouro. E o do café, ela só encerra, vamos assim dizer, como principal economia no Brasil, porque até 1929 nós temos 90% do PIB, que é o Produto Interno Brasileiro, vinha do café. Lembremos que tivemos uma crise econômica em 29 e o Brasil demonstrou ser muito frágil no que diz respeito a atividades econômicas. Então começou a promover uma diversificação da atividade econômica no Brasil nesse período. No que diz respeito à região Nordeste, olha só, na atualidade nós vemos que esse mapa é um mapa de demografia, que representa a distribuição da população pelo espaço geográfico, né? Pelo território. Então nós podemos ver que onde há essa maior concentração populacional, geralmente aqui, como podemos ver, é em toda a costa, né, litorânea, onde se situam as principais capitais do Nordeste, nós podemos ver que há também a concentração também da indústria, das atividades produtivas, né? A indústria ela se concentra nas áreas próximas às capitais e elas são muito atrativas por isso, porque denota ter melhores condições de vida, de oportunidades para trabalho e aí por diante. Só que a cidade não é tudo de bom. Toda cidade tem um lado bom e tem um lado ruim. Algumas pessoas, há muito tempo atrás, saíam do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Lembremos que, nesse período, as cidades não eram inchadas como é hoje. Por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, está quase que impossível você viver de uma forma digna. Inclusive, a questão dos serviços prestados à sociedade, como o serviço de transporte, é ineficiente devido ao contingente que é muito numeroso. Tá certo? Nós podemos ver aqui a questão do trabalho infantil no Brasil. Então nós podemos ver que a maioria das pessoas que saíam das cidades menores ou da zona rural para as cidades, geralmente iam trabalhar nas casas de família. E geralmente eram moças, jovens de 15, 16 anos. Então nós podemos ver que hoje no Brasil, isso é um dado já de 2016, nós podemos ver que 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. Então, 1.940.000 entre 14 e 17 anos. Então, nós temos um índice muito grande de jovens trabalhando em idade de estudar. E isso na área urbana, 59,2%, e na área rural, 40,8%. Então, nós podemos ver justamente isso, que nas regiões Nordeste e Sudeste registram as maiores taxas desse tipo de ocupação. E a gente sabe que isso muitas vezes é justamente para ajudar na questão da renda da família. Mas nós temos que entender que lugar de criança é na escola. Então o poder público também tem que entrar com políticas públicas voltadas para que essas crianças saiam dessa situação de vulnerabilidade social, né, para que elas possam vislumbrar um melhor, vamos assim dizer, um melhor porvir. Tá certo? O número de meninos em situação de trabalho infantil é de 1,6 milhão de jovens. Imagine, e quase o dobro de meninas trabalhando justamente em situações como esta, trabalho infantil. Temos aqui a taxa também de mortalidade infantil, ou seja, o número de crianças nascidas vivas que morrem em um ano
né, a cada 1.000 habitantes. Então, nós temos aqui no ano 2000 e no ano 2010 um comparativo. Temos aqui a nível de Brasil e aqui a nível de região. A nível de Brasil, em 2000, nós tínhamos 29,7 por 1.000, ou seja, a cada 1.000 habitantes morriam 29,7 crianças. Já em 2010, esse número passou para 15,6 por 1.000. Já na região Nordeste, nós tínhamos quase 45 por 1.000, ou seja, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, morriam 44,7 crianças. Então, nós podemos ver essas situações. Nisso, em 2000. Em 2010, reduziu para 18,5%. Isso significa que as políticas públicas, no que diz respeito à informação, a questão da prevenção, tem sido, vamos assim dizer, bases, vamos assim dizer, do governo para tal. Esse número foi reduzido? Foi, mas é necessário investir mais para reduzir mais drasticamente esses números, que infelizmente ainda é lamentável para o porte de um país que é muito rico, como o nosso. Temos aqui também um mapa acerca da violência no Brasil. Imagine a taxa de homicídios em 2018. Nós podemos ver que os estados que estão com a cor mais clara têm os menores índices. Os que estão mais fortes, vamos assim dizer, mais escuros, são os que têm um índice maior. Por exemplo, o estado do Acre, do Pará, da Bahia, Pernambuco, Goiás, eles têm aproximadamente entre 61 e 80 mil casos, tá, por habitante. Ou melhor, de 61 a 80 casos a cada 100 mil habitantes, tá certo? Temos aqui a questão de mortes de jovens. Peguei um geral, um de jovens, e também peguei a questão da violência contra a mulher, para vocês verem quanto os nossos jovens estão vulneráveis. A maioria desses homicídios de jovens é por causa do tráfico de drogas. É por causa de simplesmente, muitas vezes, de se acompanhar com o que não deve acabar sendo tragado por esse câncer social que tem afligido as sociedades, não só do Brasil, como em todo o mundo. Temos aqui a questão da violência doméstica. Imagine nos períodos de pandemia como isso não deve ter aumentado. Nós temos aqui um dado justamente dos anos de 2010, tá certo? E onde temos a prevalência da violência doméstica contra a mulher. Temos as violências emocional, física e sexual. E temos aqui também a questão desses índices por cores, tá certo? E por estado. João Pessoa, por exemplo, teve 32,59 casos de violência emocional, 17,87% de violência física e 8,8% de violência sexual. Temos outros indicadores, por exemplo, a questão da taxa de desemprego no Brasil, Nordeste e no interior do Nordeste, ou seja, na parte da zona rural do Nordeste, e o número de pessoas na linha de extrema pobreza por região, no Brasil e por região. Em 2015, no Brasil, tínhamos 12,74% de pessoas em estado de extrema pobreza. Já em 2017, nós tivemos um aumento de 14% e ficou em 14,93%. Já na região Nordeste, de 6% foram para 8%. É claro que isso vai denotar algumas crises econômicas que tiraram o poder aquisitivo dessa população. Temos aqui também o desenvolvimento econômico, ele vai depender de outros fatores, né? Da implantação de estradas, portos e aeroportos, ou seja, de infraestrutura para que esse produto, a produção venha a ser escoada. Nós temos aqui o PIB da região Nordeste do Brasil, e isso no decorrer dos anos, de 2010 até 2018, e uma projeção para 2019. Nas últimas décadas, o Nordeste recebeu vários investimentos no que diz respeito à infraestrutura. Nós podemos ver que o parque industrial, por exemplo, se modernizou e se diversificou com a instalação de fábricas de automóveis, como é o caso da Fiat aqui em Goiânia, em Pernambuco.
Tivemos também a questão da modernização da agricultura e também a ajuda para amenizar a questão da seca no Nordeste por meio da transposição do Rio São Francisco, tá certo? Onde nós podemos ver que aqui existe uma produção para exportação de frutas tropicais, tá certo? E nós exportamos justamente para a Europa e os Estados Unidos. Temos aqui as principais indústrias na região Nordeste, tá certo? Temos a material elétrico, a mecânica, petroquímica, química, siderúrgica, enfim. Então, mesmo com a instalação de novas empresas automobilísticas, a petroquímica e do setor siderúrgico, entre os anos de 2014 e 2017, a região Nordeste foi muito afetada pela crise econômica, né? Aquela marolinha que disseram que viria, né? Que impactou o Brasil e, infelizmente, tirou, vamos assim dizer, o poder de compra de muitas pessoas que ficaram tão somente desempregadas. O mercado consumidor, que era considerado expansivo, tinha uma perspectiva de melhora, começou a regredir devido à crise econômica, onde as empresas começaram justamente a evitar, a segurar os sucessivos investimentos que estavam ocorrendo anteriormente. Além do mais, a renda média do trabalhador dessa região ela era justamente menor do que as outras regiões, como o Sul e o Sudeste. Por quê? Porque muitas vezes faltava a qualificação desse trabalhador. Temos aqui a taxa de desemprego na região Nordeste, tá certo? Temos aqui a questão também da proporção de trabalhadores em teletrabalho, que hoje nós conhecemos como o trabalho home office, tá certo? Isso no Brasil, isso em maio, isso aqui é no período já da pandemia, tá certo? E aqui ficamos. Um abraço a vocês, Deus abençoe e até mais.